A Venezuela, em 2025, se encontra em um momento crítico da sua história. Após anos de crise humanitária, repressão política e colapso econômico, o país enfrenta uma crise que pode mudar seu futuro. Sob o regime de Nicolás Maduro, a nação foi marcada por escassez de alimentos e medicamentos, hiperinflação e uma migração em massa de milhões de venezuelanos em busca de melhores condições de vida. A situação política é igualmente desafiadora. Nicolás Maduro, herdeiro do chavismo, consolidou seu poder ao longo dos anos por meio de um controle rígido sobre as instituições do país, incluindo o Conselho Nacional Eleitoral e as Forças Armadas. Apesar disso, sua popularidade interna despencou e a oposição ganhou força, representada por Edmundo González, que se tornou o símbolo de esperança para milhões de venezuelanos. A tensão aumentou ainda mais após as eleições presidenciais de julho de 2024. Enquanto o governo declarou Maduro vencedor, com 51% dos votos, a oposição e várias organizações internacionais apontaram para indícios claros de fraude eleitoral. Edmundo González, o principal candidato da oposição, foi exilado na Espanha, mas continuou sendo visto como o verdadeiro vencedor por grande parte da população e pela comunidade internacional. A tentativa de González de retornar ao país e assumir a presidência coloca não apenas o governo Maduro em alerta máximo, mas também a própria estabilidade da região. As eleições presidenciais de julho de 2024 marcaram um dos episódios mais controversos da história política recente da Venezuela. Edmundo González, candidato da oposição, emergiu como um forte símbolo de renovação e esperança para milhões de venezuelanos cansados do regime chavista. Mas, como esperado, o processo eleitoral foi cercado por acusações de irregularidades e manipulação. O Conselho Nacional Eleitoral, controlado pelo regime de Nicolás Maduro, declarou a reeleição do presidente com 51% dos votos, enquanto González obteve 44%. No entanto, os dados apresentados pela oposição e por institutos independentes mostraram um cenário muito diferente. Pesquisas de boca de urna indicaram que González teria vencido com cerca de 65% dos votos, contra 31% de Maduro. Essas discrepâncias alimentaram suspeitas de fraude, especialmente porque o governo não divulgou os resultados completos, nem publicou as atas das zonas eleitorais. Para piorar, a candidata original da oposição, Maria Corina Machado, foi desqualificada pelo regime, forçando sua substituição por González. Essa manobra reforçou a percepção de que o processo eleitoral não foi apenas manipulado, mas também desenhado para garantir a permanência de Maduro no poder. Internamente, as ruas da Venezuela se encheram de protestos. Milhares de venezuelanos desafiaram as forças de segurança, denunciando o que chamaram de um golpe contra a vontade popular. Em resposta, o governo intensificou a repressão. Manifestações pacíficas foram reprimidas com violência, resultando em dezenas de mortos e centenas de feridos. No plano internacional, a eleição foi amplamente condenada. Diversos países, incluindo os Estados Unidos e membros da União Europeia, recusaram-se a reconhecer os resultados oficiais. Essa pressão internacional deu força à oposição, que passou a articular estratégias para assegurar o retorno de González ao poder, mesmo diante das ameaças crescentes. O clima de incerteza e indignação consolidou Edmundo González como o líder legítimo aos olhos de muitos venezuelanos e da comunidade internacional. Mas a grande pergunta continuava: como reverter uma eleição que o regime de Maduro insistia em legitimar? Diante do cenário de crise política e pressão internacional, Edmundo González tomou a decisão de retornar à Venezuela para reivindicar o cargo de presidente. Essa escolha não apenas representava um ato de coragem, mas também um risco calculado, dado o clima de tensão crescente no país. Desde o exílio na Espanha, González articulou uma rede de apoio político e logístico para viabilizar seu retorno, contando com a colaboração de aliados estratégicos tanto dentro quanto fora da Venezuela.
A operação de retorno foi planejada com extrema cautela. Relatórios sugerem que forças internacionais, incluindo membros da União Europeia e dos Estados Unidos, estavam coordenando uma possível escolta militar para garantir a segurança de González durante sua chegada. O objetivo era evitar que ele fosse preso pelas forças leais a Nicolás Maduro, que haviam emitido um mandado de prisão contra ele por acusações de conspiração. No campo interno, a oposição venezuelana também se mobilizava. Grupos clandestinos de resistência, que vinham ganhando força nos últimos meses, começaram a organizar manifestações em apoio a González. Esses movimentos buscavam não apenas pressionar o regime, mas também demonstrar que a população estava disposta a lutar por uma mudança real no comando do país. Enquanto isso, Maduro intensificava a segurança em pontos estratégicos, incluindo aeroportos, fronteiras e centros urbanos. Informações não confirmadas sugeriam que o regime também estaria rastreando possíveis rotas de entrada de González, ampliando sua vigilância para antecipar e neutralizar qualquer tentativa de retorno. No entanto, mesmo com essas medidas, havia sinais claros de fissuras dentro das Forças Armadas. Muitos soldados, insatisfeitos com as condições de vida e com a repressão contra seus próprios compatriotas, demonstravam hesitação em seguir as ordens do regime. A combinação de apoio internacional, mobilização interna e uma crescente pressão sobre as bases do chavismo criou um ambiente explosivo. O retorno de Edmundo González, marcado para 10 de janeiro, parecia não ser apenas um ato simbólico, mas também um catalisador para uma possível mudança de regime. No entanto, a grande questão permanecia: seria esse retorno pacífico, ou o início de um confronto direto entre o regime de Maduro e as forças que buscam derrubá-lo? Ciente do impacto que o retorno de Edmundo González poderia causar, Nicolás Maduro reagiu com uma combinação de retórica agressiva, medidas de repressão interna e fortalecimento de alianças internacionais. O ditador intensificou sua narrativa contra o imperialismo estrangeiro, acusando os Estados Unidos e a União Europeia de estarem por trás de uma conspiração para derrubá-lo e desestabilizar a Venezuela. Esse discurso visava consolidar sua base de apoio entre os aliados internos, especialmente nas Forças Armadas e na polícia. Para garantir sua posição, Maduro promoveu uma série de mudanças estratégicas dentro das Forças Armadas bolivarianas. Mais de uma dúzia de generais leais foram colocados em posições-chave, enquanto benefícios adicionais foram oferecidos aos oficiais, como aumentos salariais, acesso a bens de luxo e controle de operações econômicas lucrativas. Essas medidas buscavam assegurar a lealdade militar, mesmo com sinais de descontentamento crescente entre a base das tropas. No cenário internacional, Maduro fortaleceu suas alianças com países como Rússia, Irã, China e Cuba. A Rússia, por exemplo, enviou consultores militares e inteligência para auxiliar na proteção do regime, enquanto o Irã intensificou o envio de suprimentos estratégicos, incluindo combustível e equipamentos de segurança. A China, embora mais reservada, continuou a oferecer apoio econômico e político, mantendo a Venezuela como uma peça importante em sua estratégia global. Além disso, Maduro buscou reforçar sua imagem de força e controle. Eventos transmitidos pela mídia estatal mostravam o ditador cercado por oficiais militares e policiais, jurando defender a soberania do país contra qualquer tentativa de intervenção estrangeira. Ele também realizou exercícios militares em larga escala, simulando cenários de invasão e destacando a prontidão das Forças Armadas para enfrentar qualquer ameaça. Internamente, o regime intensificou as ações repressivas. Ativistas da oposição foram presos, protestos foram dispersos com violência e a mídia independente enfrentou novas restrições. Maduro também ampliou o uso de propaganda para desacreditar González, rotulando-o como um fantoche do imperialismo e acusando-o de planejar uma guerra civil no país. Apesar dessas medidas, as fissuras no regime eram evidentes. Informações de bastidores indicavam que alguns aliados tradicionais de Maduro estavam reconsiderando seu apoio, temendo que a crescente pressão interna e internacional tornasse sua posição insustentável.
Com a chegada iminente de Edmundo González ao território venezuelano, o destino do país paira sobre dois cenários possíveis: uma transição pacífica ou um conflito direto. Ambos os caminhos são cercados de incertezas e carregam profundas implicações para o povo venezuelano e a estabilidade geopolítica da região. O risco de um conflito armado é significativo. A presença de forças internacionais prontas para intervir, combinada com a crescente resistência interna, cria um terreno fértil para confrontos diretos. Rumores de uma possível operação conjunta entre Estados Unidos e países europeus para escoltar González aumentaram ainda mais as tensões. Esse tipo de intervenção poderia levar a uma escalada de violência, com o regime de Maduro mobilizando sua base militar e possivelmente contando com o apoio logístico de aliados como Rússia e Irã. No cenário internacional, o retorno de González coloca a Venezuela no centro das atenções globais. Países vizinhos monitoram a situação com preocupação, temendo que uma escalada de violência possa desestabilizar ainda mais a região. Os Estados Unidos, com Donald Trump prestes a assumir a presidência em janeiro de 2025, têm deixado claro que não tolerarão regimes autoritários na América Latina e estão prontos para agir. Se você gostou deste vídeo, você também vai gostar desse vídeo que estou te indicando e que está aparecendo aí na sua tela. Deixe a sua opinião nos comentários do vídeo. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e obrigado por assistir.